Autoconfiança e autoestima. Como a autossuficiência é o maior atrativo, a autossuficiência é uma das características mais atraentes em uma pessoa e essa qualidade se reflete diretamente nas relações interpessoais. Quando você é capaz de ser feliz sozinho, sem depender emocionalmente de outra pessoa para se sentir completo, isso se torna uma grande virtude. Não há nada mais poderoso do que alguém que se conhece e não busca constantemente a aprovação do outro. Esse tipo de atitude passa a mensagem de que você tem um equilíbrio interior, que é a verdadeira essência da autoconfiança. Quando você é capaz de se manter firme em sua própria felicidade, sem precisar de uma constante validação externa, as pessoas ao seu redor começam a perceber a sua força e independência, o que naturalmente atrai respeito e admiração. O impacto da autoconfiança no seu relacionamento. A autoconfiança tem um impacto profundo no modo como você se relaciona com os outros, especialmente em um relacionamento amoroso. Quando você se sente seguro em quem é, não há necessidade de se justificar ou de buscar aprovação a todo momento. Essa segurança interna gera um ambiente de respeito e compreensão no relacionamento. A confiança também facilita a resolução de conflitos, pois você não reage impulsivamente, mas com calma e racionalidade. Esse tipo de comportamento estabelece uma base sólida para qualquer relação, criando um espaço onde ambos podem ser autênticos e crescer juntos sem pressões externas. Quando há equilíbrio e autoconfiança, o relacionamento se fortalece e se torna mais saudável. Transformando insegurança em força pessoal. A insegurança é algo comum, mas não precisa definir quem você é. Todos nós temos dúvidas, mas o verdadeiro segredo está em como lidamos com elas. Encarar suas inseguranças de frente, sem medo de enfrentá-las, é uma maneira eficaz de transformar fraquezas em força. Esse processo de autossuperação pode ser desafiador, mas é o que permite que você evolua de maneira significativa. Ao identificar as áreas onde você se sente vulnerável e trabalhar para superá-las, você se torna mais resiliente e confiante. Cada pequeno passo que você dá rumo à superação é uma conquista pessoal. A transformação de insegurança em força é essencial para o seu crescimento, tanto no aspecto emocional quanto em seus relacionamentos com os outros. A diferença entre querer e precisar de alguém. A distinção entre querer alguém e precisar de alguém pode ser o fator que define a qualidade de um relacionamento. Quando você quer alguém, é porque há uma admiração genuína e um desejo de compartilhar momentos de vida, mas isso não implica dependência emocional. No entanto, quando você sente que precisa de alguém, você cria uma relação de dependência que pode ser prejudicial para ambos. Precisar de alguém coloca uma pressão desnecessária sobre o relacionamento e pode gerar um desequilíbrio, pois a felicidade não pode depender exclusivamente do outro. Quando você aprende a separar o querer do precisar, você se torna emocionalmente mais independente, o que leva a um relacionamento mais saudável, baseado em respeito mútuo e liberdade. Mudança de comportamentos e hábitos. Torne-se o homem que ela gostaria de ter ao lado. A melhor forma de fazer sua ex reconsiderar a decisão dela é se tornando o homem que ela sempre quis, mas nunca teve. Isso não significa mudar por causa dela, e sim evoluir ao ponto de fazê-la perceber o erro que cometeu ao te deixar. Melhore sua aparência, invista no seu desenvolvimento pessoal e cultive uma vida interessante. Uma mulher jamais sente falta de um homem que continua o mesmo depois do término, mas daquele que se transforma e se torna alguém que agora parece inalcançável. Quando ela notar que você está mais confiante, mais seguro e com uma presença marcante, o pensamento inevitável surgirá: será que eu fiz a escolha certa? O efeito psicológico da sua evolução sobre ela. Mudanças reais e consistentes não passam despercebidas e sua ex não será exceção. O que antes era previsível, agora se tornou um mistério, e isso mexe com a mente dela. Ela esperava que você estivesse sofrendo, talvez até implorando para voltar.
mas ao ver sua evolução, um sentimento inesperado começa a crescer. Esse sentimento é a dúvida. Mulheres sentem atração por homens que se destacam, e quando você se torna melhor do que era no relacionamento, a comparação é inevitável. O que parecia uma certeza passa a ser questionado, e o arrependimento começa a se infiltrar. Esse medo de te perder de vez para outra pessoa pode ser o gatilho que faz com que ela queira te ter de volta, atraindo olhares e despertando o arrependimento. Quando você começa a atrair novos olhares, especialmente de outras mulheres, sua ex percebe que não tem mais controle sobre a situação. Enquanto você estava disponível e previsível, ela não via motivo para se preocupar. Mas agora que você evoluiu e outras pessoas passaram a notar isso, o jogo muda. O instinto de competição feminina desperta, e a ideia de que alguém mais pode estar ocupando o espaço que já foi dela se torna insuportável. O arrependimento bate forte quando ela percebe que a oportunidade de estar ao seu lado pode ter escapado para sempre. Nada faz uma mulher reconsiderar suas escolhas mais rápido do que a possibilidade de perder alguém valioso para outra. Faça com que ela veja o que perdeu. De nada adianta evoluir se essa mudança não for visível para ela. Não significa que você deve esfregar sua nova vida na cara dela, mas sim criar oportunidades para que ela perceba sua transformação. Seja ativo nas redes sociais. Saia mais. Mostre que sua vida não parou e, principalmente, que você está melhor do que nunca. O segredo está na naturalidade. Tudo precisa parecer autêntico e não uma tentativa desesperada de chamar atenção. Ao perceber que você seguiu em frente e está vivendo sua melhor versão sem ela, a ideia de te procurar se tornará irresistível. E quando ela fizer isso, será você quem decidirá se vale a pena ou não dar uma nova chance. Espaço e ausência. O silêncio que fala mais alto. Nada causa mais impacto após um término do que o silêncio absoluto. Enquanto muitos homens cometem o erro de implorar, insistir ou tentar manter contato, os mais inteligentes entendem que a ausência é uma arma poderosa. Quando você some completamente, sua ex começa a perceber o espaço vazio que você deixou. No início, ela pode se sentir aliviada, mas com o tempo, a falta de contato cria um desconforto inesperado. O ser humano tem um instinto de valorizar aquilo que não pode ter. E quando você se torna inacessível, a dúvida e a curiosidade começam a trabalhar a seu favor. Será que você já seguiu em frente? Será que outra pessoa entrou na sua vida? Essas perguntas começam a martelar na mente dela. E o desejo de obter respostas pode ser o primeiro passo para que ela tente te procurar. O poder da escassez emocional. Tudo o que é abundante perde valor. E isso se aplica diretamente ao seu comportamento pós-término. Se antes você estava sempre disponível, pronto para responder mensagens e demonstrando que ainda sentia algo, agora a situação precisa se inverter. A escassez gera desejo, e sua ex precisa sentir que perdeu o acesso irrestrito que tinha a você. Ao perceber que não pode mais contar com sua presença sempre que quiser, o desconforto se instala. O ser humano tem medo de perder oportunidades. E se ela acreditar que pode estar perdendo um homem que de repente se tornou mais valioso e inacessível, o arrependimento pode bater mais forte. O jogo psicológico aqui é simples. Quanto menos você der, mais ela sentirá vontade de correr atrás. Deixe a saudade fazer o trabalho por você. A ausência tem o efeito de amplificar as memórias. Quando você está sempre presente, mesmo que de maneira indireta, sua ex não tem tempo para sentir sua falta de verdade. Mas, quando você desaparece, as boas lembranças começam a ressurgir. E com elas, a sensação de perda se intensifica. A mente humana tem a tendência de romantizar o passado, esquecendo os momentos ruins e valorizando os bons. De repente, ela começa a se lembrar dos momentos felizes, das conversas, do jeito que você a fazia se sentir. Isso acontece porque, sem sua presença, não há novas experiências para substituir as antigas.
E quanto mais tempo você permanece ausente, maior é a chance de que a saudade se torne um gatilho emocional poderoso para que ela volte. O momento certo de reaparecer. Desaparecer por completo não significa nunca mais dar sinais de vida, mas sim criar um momento estratégico para reaparecer. Depois de um tempo sem contato, sua ex estará se perguntando sobre você, buscando informações e tentando entender o que aconteceu. Esse é o momento em que um pequeno sinal pode gerar um impacto enorme. Pode ser uma publicação bem planejada, uma mudança visível ou até mesmo um encontro casual inesperado. O segredo é mostrar que você está bem, evoluindo e vivendo sua vida sem precisar dela. Quando ela perceber que você não está desesperado para voltar, mas sim aproveitando sua nova fase, o instinto dela pode ser justamente o contrário: tentar se reaproximar para recuperar o que perdeu. Autoconfiança e desapego emocional. O homem que não se abala se torna irresistível. Nada é mais atraente do que um homem que não se deixa afetar por um término. Enquanto a maioria se entrega ao desespero, tentando recuperar a ex a qualquer custo, o homem verdadeiramente confiante age diferente. Ele aceita a situação, segue sua vida e se fortalece com a experiência. Isso cria um efeito poderoso. Ele transmite a imagem de alguém que não precisa de validação externa para se sentir completo. Esse desapego mexe com a mente dela, pois ao contrário do que esperava, você não demonstra sofrimento ou fraqueza. A ausência de insegurança o torna mais atraente, porque agora você parece um desafio, e desafios são o que mais despertam o interesse e o desejo de uma mulher. A mudança de dinâmica que faz ela te querer de volta. Durante o relacionamento, você pode ter sido aquele que sempre se esforçava mais, demonstrava sentimentos primeiro e tentava agradar. Mas agora a dinâmica mudou. O homem confiante não corre atrás, não precisa implorar e, principalmente, não se preocupa em provar nada para ninguém. Essa mudança inverte os papéis e cria um desconforto nela. Se antes ela tinha certeza do seu amor, agora ela sente que perdeu essa segurança. O que era garantido se tornou incerto. A dúvida é um dos gatilhos emocionais mais poderosos, e quando você se posiciona como alguém desapegado e seguro de si, ela começa a se questionar se realmente tomou a decisão certa ao te deixar. A força do desapego e do controle emocional. O verdadeiro poder não está em tentar recuperar alguém, mas em mostrar que sua felicidade não depende disso. O homem que entende seu valor não implora por atenção, não se humilha e não perde tempo remoendo o passado. Ele sabe que, independentemente do que aconteça, sua vida continua e seu crescimento pessoal é prioridade. Esse nível de desapego é raro e extremamente atraente. Sua ex percebe que, mesmo sem ela, você está bem e vivendo plenamente. Isso desperta um medo silencioso. O medo de que você tenha percebido que pode ser feliz sem ela. E quando esse medo se instala, a possibilidade de querer voltar para sua vida se torna cada vez mais forte. A postura que impõe respeito e admiração. Homens que demonstram insegurança e carência perdem automaticamente o respeito de uma mulher. Por outro lado, aqueles que se valorizam e não se deixam abalar conquistam não apenas o respeito, mas também a admiração. Quando você se mantém firme, não busca validação e segue evoluindo, sua ex inevitavelmente começa a te enxergar de outra forma. Você se torna um homem que não apenas sobreviveu ao término, mas que saiu dele ainda mais forte. E essa força emocional faz com que ela comece a sentir falta do que perdeu. Quando ela perceber que, ao contrário do que imaginava, você está melhor sem ela, o instinto de querer te reconquistar pode surgir com força total. E isso muda toda a situação. Mistério e imprevisibilidade. O que não pode ser previsto se torna irresistível. A previsibilidade mata o interesse. Se sua ex sabe exatamente o que você sente, pensa e faz, não há curiosidade, nem desejo. Agora imagine o contrário. Ela não sabe mais nada sobre você. Não entende seus novos hábitos,
não tem certeza de como você se sente. Isso cria um mistério intrigante. Mulheres são naturalmente atraídas pelo desconhecido e quando você se torna um enigma, a mente dela começa a buscar respostas. De repente, as certezas que ela tinha desaparecem e o que resta é a dúvida. E essa dúvida pode ser o primeiro passo para que ela comece a te observar de longe e, eventualmente, tente reaproximar-se para descobrir o que mudou. O efeito psicológico da incerteza. A mente humana é programada para buscar padrões e previsibilidade, mas quando algo foge desse controle, a atenção é capturada de forma intensa. Se você era um homem previsível, sempre disponível e fácil de decifrar, sua ex pode ter perdido o interesse justamente por isso. Mas ao se tornar imprevisível, ao agir de maneira diferente do esperado, você cria um efeito psicológico poderoso. Ela sente a necessidade de entender o que está acontecendo. Será que você seguiu em frente? Será que outra pessoa despertou seu interesse? Essa inquietação pode levar a um desejo crescente de se reaproximar, apenas para tentar recuperar a sensação de controle que ela tinha antes. Mostre uma nova versão que ninguém esperava. O verdadeiro mistério não está em esconder quem você é, mas em surpreender com quem você se tornou. Se sua ex espera que você esteja abatido e estagnado, mas encontra um homem renovado, confiante e com novas atitudes, o impacto emocional é forte. A quebra de expectativa gera fascínio. E quanto mais ela perceber mudanças inesperadas em você, maior será o interesse em tentar entender quem você realmente é agora. Mude sua rotina, adote novos hábitos, explore novos ambientes. Faça com que, ao te ver, ela sinta que não te conhece mais completamente. O desejo de entender e se reconectar pode se transformar no impulso que a faz te procurar. Jamais entregue todas as respostas de uma vez. Se ela começar a te procurar, não se apresse em dar todas as respostas. Mantenha a calma e haja de forma natural, sem demonstrar ansiedade ou necessidade de impressioná-la. O mistério funciona quando há equilíbrio. Você deve parecer acessível, mas ao mesmo tempo manter uma certa distância. Evite demonstrar que está sempre disponível ou disposto a retomar o contato a qualquer custo. Deixe que a curiosidade dela cresça aos poucos. Quando ela perceber que não tem mais controle sobre você e que sua vida seguiu sem dependência emocional, o interesse pode surgir de forma espontânea. Esse interesse pode ser o primeiro passo para que ela comece a buscar maneiras de se reaproximar. O poder da escassez e do alto valor. Demonstre que sua vida tem movimento. Se sua rotina continua igual após o término, sua ex nunca sentirá que perdeu algo. Mas se ela perceber que sua vida está em constante evolução, que novas oportunidades surgiram, e você está aproveitando isso, a curiosidade dela desperta. Isso não significa apenas postar fotos ou tentar impressionar. Trata-se de realmente expandir seus horizontes, conhecer pessoas novas, buscar desafios e viver experiências que mostrem que sua ausência de um relacionamento não significa estagnação. Quando ela percebe que você está indo para frente, sem olhar para trás, o impacto emocional pode ser mais forte do que qualquer palavra. Seja o homem que atrai, não o que persegue. O erro de muitos homens após um término é tentar convencer a ex de que ainda são uma boa escolha. Mas a atração não nasce de argumentos, nasce da percepção de valor. Um homem que se valoriza não corre atrás, não se justifica e não tenta provar seu merecimento. Ele simplesmente se torna alguém digno de admiração. E isso acontece por meio de ações, não palavras. Quando sua ex vê que você está vivendo bem, focado no próprio crescimento e sem precisar da validação dela, o jogo vira. Ela começa a perceber que, em vez de te deixar para trás, pode ter sido ela quem ficou no meio do caminho. Mostre que você é desejado, mas sem forçar. Nada desperta mais interesse em uma mulher do que perceber que um homem é valorizado por outras pessoas. Isso não significa jogar ou criar ciúmes de forma artificial, mas sim construir uma vida social autêntica.
Ao se cercar de novas amizades, interagir com outras mulheres de maneira natural e demonstrar que sua presença é apreciada, você ativa um gatilho poderoso, o da competitividade. Se sua ex notar que outras pessoas te enxergam como um homem interessante, isso pode fazer com que ela olhe para você com outros olhos. A percepção dela sobre seu valor muda e o desejo de reconquistar o que perdeu vai surgir naturalmente. O verdadeiro medo da perda acontece em silêncio. Se sua ex sentir que você ainda está emocionalmente disponível para ela, não há urgência em te buscar de volta. Mas se ela perceber que a cada dia que passa, sua vida se afasta mais da dela, surge um medo real, o de que outra pessoa ocupe o espaço que antes era dela. Esse receio não acontece porque você disse algo diretamente, mas porque suas ações mostram que sua ausência é definitiva. Quando ela percebe que talvez tenha perdido algo valioso de verdade e que pode ser tarde demais. E exatamente por esse motivo, o desejo de voltar pode surgir. Desperte a dúvida na mente dela. Seja um mistério que ela quer desvendar. O que mantém alguém intrigado é a incerteza. Se sua ex sente que sabe exatamente o que você está fazendo, pensando e sentindo, ela não precisa se preocupar. Mas se você se torna mais reservado, sem revelar todos os detalhes da sua vida, a curiosidade começa a crescer. Deixe que ela se pergunte por que você não manda mensagens, por que parece estar tão bem e por que outras pessoas te admiram. O desconhecido cria um espaço na mente dela, e nesse espaço surge a dúvida. Será que eu tomei a decisão certa? Esse é o ponto onde o jogo começa a virar a seu favor. A insegurança dela começa a crescer, conforme a ausência de informações sobre sua vida desperta o desejo de reaproximação. A dúvida plantada é uma poderosa ferramenta para transformar a dinâmica de uma reconquista. Dê sinais sutis, sem entregar tudo. Um erro comum é tentar despertar a atenção da ex de forma óbvia, forçando ciúmes ou postando indiretas nas redes sociais. Isso só mostra carência, o que nunca é atrativo. Em vez disso, deixe pequenas pistas de que sua vida está melhor, mas sem exagerar. Talvez uma nova viagem, uma mudança no seu estilo ou um novo círculo de amizades. A chave é ser discreto e natural. Quando ela percebe essas mudanças de maneira sutil, sem que você precise chamar atenção para elas, a curiosidade desperta. O desejo de entender o que está acontecendo pode levá-la a querer se reaproximar, ainda que de forma mais cautelosa no início. Esse tipo de comportamento mantém a ex em dúvida sobre o seu verdadeiro estado emocional, o que pode criar um campo fértil para o desejo de voltar a te procurar. Faça com que ela sinta que está te perdendo. O ser humano só valoriza aquilo que sente que pode perder. Se sua ex sente que você ainda é uma opção segura e que sua presença na vida dela está garantida, ela não terá pressa em reconsiderar a decisão de término. Mas se percebe que sua vida está seguindo em frente, se você parece estar mais feliz e realizado e que outro alguém pode ocupar o lugar que antes era dela, o medo de perda aparece. Ela começa a lembrar dos momentos bons, a comparar você com outras pessoas e a questionar se tomou a melhor decisão. A sensação de que você está se distanciando emocionalmente faz com que ela se sinta insegura e incerta sobre o futuro. Essa incerteza, muitas vezes, é o que faz alguém reconsiderar. Não porque você pediu, mas porque ela mesma começa a sentir a pressão de agir antes que seja tarde demais. O jogo virou. E agora, o objetivo nunca foi correr atrás ou implorar para ser notado. Tudo o que você fez foi se tornar a melhor versão de si mesmo. E agora, sua ex começa a perceber isso. O que antes era uma certeza para ela, que você sempre estaria ali, esperando por ela, virou dúvida. Ela sente que te perdeu e de repente a dinâmica mudou. Se ela quiser voltar, será ela quem precisará provar que vale a pena. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você realmente quer de volta alguém que te subestimou, ou percebeu que merece mais? Em muitos casos, a pessoa que ficou para trás acaba percebendo que é ela quem precisa se esforçar
para reconquistar seu coração. No final, o verdadeiro segredo não é fazer com que ela corra atrás de você, mas perceber que talvez você já tenha superado essa fase e não precise mais de volta. Alguém que não te deu o devido valor.